Olá, alunos, tudo bom? Aqui é o professor Alex Monteiro e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando os senhores a como montar um repositório local, tudo bem? Para que as suas distribuições Linux possam, ao invés de buscar em um servidor remoto, né, os pacotes necessários para a instalação, eles possam ser buscados num servidor local, tudo bem? E em que cenário isso é interessante nós utilizarmos? Pessoal, geralmente quando você é laboratorista, né, técnico em informática, seja uma instituição pública ou mesmo privada, vamos supor um cenário em que você tem aproximadamente 3 a 4 laboratórios em torno de com um parque de máquinas aí de 90 a 120 máquinas para administrar. Pensa só, você vai fazer um novo procedimento de instalação, de manutenção, e aí você precisa, né, atualizar os pacotes. Ou aquela manutenção preventiva a cada 6 meses, a cada 3 meses, tudo bem? Como é que você faz isso? Né? Se você colocar todo o seu parque de máquinas, por mais que você, logicamente, trabalhe com imagens, né, faça essa replicação, é interessante também que você tenha esse servidor local. Porque se você precisar atualizar, né, utilizando uma ferramenta, por exemplo, como o Ansible, né, as suas máquinas, o que vai acontecer? Ela vai consumir bastante da sua banda de internet. Tudo bem? Em regiões em que o seu link ainda é razoável, legal, isso é muito interessante, ainda dá para fazer. Mas existem cenários também, como é que eu demonstro aqui, né, esse cenário que eu estou mostrando para vocês, em que muitas vezes a nossa conexão com a internet é via satélite. Então esse link é muito limitado, e além de ser muito limitado, né, a latência é muito alta. Então não é conveniente nesse tipo de situação. Então para isso, né, para atender esses tipos de cenários é mais interessante, por exemplo, né, caso você também seja um técnico do interior do Amazonas aí, né, você vai entender bem o que é esse cenário. Então se torna muito mais interessante você montar esse servidor, né, esse repositório local de distribuição Linux que você vai utilizar no seu laboratório. Legal? Então, baseado nesse cenário, nós vamos, a partir de um servidor, ok? De um servidor já previamente configurado. Caso você não saiba, né, como criar uma máquina virtual, como fazer a instalação, eu vou deixar na descrição do vídeo o vídeo que ensina como faço todo o procedimento de instalação do meu servidor Linux, tudo bem? Nesse exemplo que nós estamos trabalhando, nós vamos estar utilizando, ok, a versão Ubuntu Server, tudo bem? 20.4, né, a versão 3 ali de atualização. Legal? Então, como nós previamente já configuramos a nossa máquina, né, o login é master e a senha é master. Tudo bem? Então vamos lá, vamos acessar a nossa máquina. A primeira coisa, senhores, é interessante você observar, vou dar um Ctrl L aqui para a gente limpar a tela, tudo bem? É o espaço de armazenamento. Então, e o que você vai querer armazenar? Quais são os repositórios que você vai querer trabalhar? Tudo bem? Nesse caso, eu vou estar montando, né, um repositório local com a versão Ubuntu Server, ok? Do Ubuntu, né, a versão 20.04, que é a última LTS, e eu recomendo fortemente vocês utilizarem apenas as versões LTS, tudo bem? Devido ao Long Time Service, né, o tempo de atualização ali, né, o serviço de atualização também, e a versão do Debian, que são as distribuições mais comuns. Se você quiser, por exemplo, utilizar, né, outras versões, o OpenSUSE, né, o CentOS, adicionar aqui, basta você adicionar os repositórios, legal? Então, o primeiro procedimento é verificar se você vai ter o espaço de armazenamento suficiente, tudo bem, para fazer isso. Nessa máquina que eu estou trabalhando aqui, ela tem apenas, né, quando eu digito o comando df-h, ela me mostra que a minha partição, que é essa Ubuntu VG, ok, uma partição LVM, ela possui ali 59 GB, tudo bem, de tamanho, e eu tenho disponível, né, 50 GB, legal? Então, possivelmente, no seu contexto, né, caso uma vez você já tenha instalado, você deseja aumentar, ou então você tem um espaço de armazenamento maior, mas a sua partição LVM está, né, com tamanho limitado, ok? Você pode aumentar, né, utilizando o espaço livre do seu dispositivo, né, do seu HD ou da sua máquina virtual. Então, para isso, você pode estar digitando um comando aqui, ó, sudo lvm, tudo bem? lv extend -L, e aí você vai colocar quanto você deseja aumentar, 100%, 80%. Nesse caso eu quero aumentar, né, caso eu tenha mais espaço livre disponível no meu dispositivo de armazenamento, né, 100%.
do espaço livre, né? 100% free, ok? E aí, o que eu desejo aumentar? Então, /dev, tudo bem. O nosso grupo é de VM, né? Ubuntu VG ali, ok? Ubuntu e a nossa partição, o button é de V, legal? Então, eu vou estar aumentando esse espaço de armazenamento, caso você tenha. Então, ele aumentou agora, ó, eu tinha um dispositivo de armazenamento ali de 120 GB, ampliei esse espaço, né? Então, a minha partição já foi maximizada. Tudo bem? E aí eu preciso, de fato, efetivar essa mudança. Então, para isso, né, eu posso vir aqui também e agora digitar o comando resize. Resize to fs, legal? -p, e aí a minha partição. Como nós já observamos ali, né, no nosso mapeamento, dev mapper, tudo bem, Ubuntu. Legal? Então eu efetivei. Agora, se eu digitar novamente o meu comando df-h, legal? df-h, perceba que eu aumentei o tamanho, né, da minha partição. Isso é bem interessante, né, caso você esteja trabalhando com máquina virtual ou mesmo máquina física, né, ampliar o seu espaço. Nesse caso, você vai ter um repositório, você vai ter bastante, tem que ter bastante espaço de armazenamento, dependendo da quantidade de distribuições que você vai armazenar. Então, para isso, eu recomendo fortemente você estar utilizando um HD, né, de 1 TB. Tudo bem? Eu também, né, recomendo, né, que se caso você não tenha, você no mínimo possa utilizar um espaço de armazenamento ali aproximadamente ali de 500 GB, tudo bem? E seja um servidor físico ou virtual apenas com essa funcionalidade. Tudo bem? Então vamos lá, senhores. O que eu vou precisar? Eu vou precisar de duas ferramentas, que vai ser o meu Apache, que vai ser o meu servidor HTTP, tudo bem? E o nosso apt-mirror. Então, senhores, a primeira coisa é atualizarmos a nossa lista de pacotes. Então, eu vou dar um sudo apt-get update, tudo bem? É altamente recomendável, né, que se você tiver um servidor com poucas instalações, você possa também atualizar os pacotes. Então, você pode dar um upgrade, ok? O meu já está atualizado, tudo bem? E agora nós vamos fazer a instalação dos nossos pacotes. Tudo bem? Agora instalando, né, o nosso apt-mirror, que vai ser a nossa ferramenta que vai fazer essa sincronização com os nossos repositórios remotamente, tá? E o nosso Apache, que vai ser o nosso servidor HTTP. Vai perguntar se você deseja se instalar. Sim, eu vou marcar, né, a minha instalação. Pronto, senhores, Ctrl L, feita a nossa instalação, tudo bem? Agora vamos ir para a etapa de configuração. Então, senhores, a partir da instalação, vamos agora editar o nosso arquivo mirror.list, ok? Então, sudo nano /etc apt mirror.list, ok? Então, pressione Enter, vai abrir o nosso arquivo, ele vai ter várias configurações para a gente fazer edição, né? Você pode alterar até mesmo os diretórios onde vão ser armazenados, tudo bem? E aqui embaixo está o nosso diretório, lembrando que nós colocamos, né, o endereço dos nossos repositórios, tudo bem? E no final é o comando clean, né, no repositório também, quando ele for fazer os procedimentos de atualização e instalação. Legal? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Primeira coisa que eu tenho que observar é onde está hospedado o meu repositório. Nesse caso aqui, nós podemos ver que é o archive, tudo bem? Aqui é o nosso diretório global. Possivelmente esse servidor deve estar hospedado, né, nos Estados Unidos ou algum país europeu. Tudo bem? Então a gente vai tentar trazer para mais próximo da gente, ok? Então se eu quiser um servidor mais próximo, eu posso estar utilizando, por exemplo, o br.archive, né, do Ubuntu e assim por diante. Ok? Eu vou deixar dessa mesma forma, utilizando o servidor global, mas sempre se atentando que você pode alterar o domínio aqui para um domínio local, um br.archive, ou então um repositório mais próximo da sua região, como o repositório da RNP, ou mesmo da Universidade Federal do Amazonas, você pode estar fazendo esse ajuste aqui. Legal? E eu também vou deixar alguns endereços na descrição do vídeo. Tudo bem? Então, uma vez feito isso, né, no archive aqui, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, senhores, e vou alterar o tipo de distribuição que eu vou estar utilizando como repositório. Entenda, se o meu servidor e as minhas máquinas estão utilizando a versão 20.04, então ela vai estar utilizando a versão com codinome Focal. Tudo bem? Então eu vou pressionar utilizando o nano, Ctrl W, Ctrl R para substituir, tudo bem? E vou substituir a minha distribuição por codinome Artful pela distribuição agora Focal, tudo bem? E aí eu vou pressionar A agora, tá? Para substituir em todas as nossas ocorrências aqui, ok? Então Ctrl O para salvar. E aqui eu também posso adicionar outros, né, repositórios. Então vou colocar aqui como exemplo, por exemplo, né, o
nosso Debian, ok? Então você pode também estar utilizando, ó, perceba que eu estou utilizando o servidor do Brasil, ftp.br.debian.org, ok? Tanto da versão stable, que é a nossa versão 11, ok? Stable updates e updates, tudo bem? Lembrando que quando eu for fazer isso, eu preciso também inserir no final da nossa lista de repositório, né, o clean, ok? Para estar fazendo essa atualização, legal? Então, eu vou dar um Ctrl O para salvar e um Ctrl X para sair. Feito isso, senhores, o que eu preciso fazer? Eu preciso simplesmente agora dar um sudo, ok, apt mirror, ok, e deixar executando. Vamos pressionar aqui, sudo apt mirror. Então é um procedimento bem demorado, ok? Dependendo da quantidade de distribuições e arquivos que você vai estar utilizando aí, demora em torno de 6 horas a 8 horas, tudo bem, para fazer o download. Lembrando que você precisa ter um espaço de armazenamento bem razoável, a partir de entre 500 a 1 tera, dependendo da quantidade de distribuições e repositórios que você vai desejar salvar. Tudo bem? Ok? Agora eu vou para uma nova sessão, vou logar novamente aqui, tudo bem? E nós vamos ajustar o nosso Apache, ok? Que vai nos permitir acessar, de fato, né, esse dispositivo. Então, a primeira coisa, eu vou verificar aqui o nosso endereçamento IP através do comando ipaddr, né? E vamos verificar o endereçamento que ele pegou, é 192.168.065. E depois nós vamos acessar ele aqui, legal? Então, com o endereçamento IP já identificado, agora eu vou editar o nosso arquivo Apache, né, de configuração. Vou configurar. Então, sudo nano /etc /apache, ok? Sites enable, tudo bem? E o arquivo 00defull.conf, ok? Então, vou acessar com o meu nano e vou ajustar aqui o nosso documento root, ok? Agora o nosso documento root ficará, né, no diretório /var www, ok? E vou criar aqui uma tag directory, ok, no meu Apache /var www, ok? Director root aqui. E por fim, né, vou fechar logo essa tag directory. Pronto. E aqui eu vou adicionar alguns parâmetros de configuração desse nosso diretório. Tudo bem? Vou colocar aqui como options, indexes, follow, sim, links, ok? O que mais eu vou colocar aqui, senhores? O hello, override, tudo bem? Para todos. E por fim, né, require all granted, né, adicionar as minhas permissões aqui. Pronto, fiz esse ajuste aqui, perfeito. No meu, só corrigindo aqui, né, sim links, né, ok? Então agora corrigindo, eram allow, override all e require all granted. Então Ctrl O para salvar, Ctrl X para sair. Feito isso, senhores, né, vou dar um Ctrl L para limpar a nossa tela e vamos aqui agora, né, vamos atualizar o nosso serviço. Então vou colocar aqui sudo service, tudo bem, Apache 2 restart. Vamos reiniciar o nosso serviço. Por fim, senhores, uma vez sincronizados os nossos repositórios após esse procedimento, nós podemos, né, também já pré-configurar o quê? Como nós vamos estar acessando? Nós vamos acessar a partir do Apache. Então a gente precisa criar um link simbólico do diretório onde ele está salvo para dentro do diretório do nosso Apache, ok? Então vou criar aqui com um link simbólico ln-s, tudo bem? E aí o endereço dele, var spool, tudo bem? apt mirror, ok? Se você vai acessar aqui, ó, você vai observar que ele já criou o diretório para a gente, tanto do archive quanto do ft.br. Então eu vou primeiramente criar o do Ubuntu, archive.ubuntu.br aqui.com /ubuntu. Perfeito? E eu vou criar agora o meu link simbólico dentro do diretório do meu Apache, /var www /ubuntu. Pronto.
Lembrando que eu preciso agora, né, de um sudo também, né, para criar, e a minha senha aqui, master, perfeito? Então eu criei essa variável agora aqui, né, esse meu link simbólico para a distribuição Ubuntu. Por fim, como eu estou também trabalhando com Debian, vou criar para o Debian também. Então dentro desse meu repositório, só que agora é o FTP, tudo bem, /Debian, eu vou estar criando aqui o meu link simbólico Debian. Tudo bem? Pressiono Enter e está criado os nossos links simbólicos. E agora, como é que eu posso testar, professor? Primeira coisa, você vai precisar saber qual vai ser, né, qual é o seu endereçamento IP, né? Então, vou pressionar o comando IP-addr e vou verificar. Nesse nosso exemplo, a nossa interface é um 92.168.065, ok? Tudo bem? Então, eu vou lá no meu navegador e vou digitar aqui, ó, 65. E ele já vai estar disponível para a gente aqui o nosso repositório local, ok? Lógico, após o sincronismo, ok? De todos os nossos serviços ali, uma vez sincronizado. Uma coisa interessante é você tirar essa página HTML, porque ela não vai fazer sentido, né, estar aqui, né? Então nós podemos deletar esse diretório. Então vamos aqui em rm/var www.html, pronto, -rf sudo, ok, e removi o meu diretório agora, pressionando F5, saiu meu diretório e tenho apenas os meus dois repositórios. Tá, fiz todo esse procedimento e como é que eu faço para estar utilizando esse repositório localmente, tudo bem? Vamos fazer o seguinte, a gente vai acessar nossas máquinas, né, do laboratório. Então aqui eu tenho uma máquina de exemplo, por exemplo, nosso master. Vou logar aqui e vou acessar essa máquina, entrar na nossa área, no nosso terminal, e vou fazer a edição do nosso arquivo aqui, /apt source list, tudo bem? Então sudo nano source list master, ok. Acessando aqui, ao invés de estarmos utilizando br.archive.ubuntu, vamos estar substituindo pelo endereçamento do nosso servidor local. Então, vou pressionar Ctrl W, Ctrl R para substituir e vou colocar aqui, ó, vou substituir o archive.ubuntu.com, ok? Pelo endereçamento IP que nós, da nossa máquina ou servidor, né? Nossa máquina física ou servidor virtual que nós definimos. Então, 92.168.065, nesse nosso exemplo aqui. Vou pressionar Enter, ele vai perguntar se eu desejo substituir em todas as ocorrências, vou pressionar A e já substituir, ok? Então, dou um Ctrl O para salvar e um Ctrl X. A partir desse procedimento, uma vez sincronizado, basta executar um apt-get update e ele vai atualizar os repositórios. Então, dessa forma, né, você dessobrecarrega, né, os seus links de dados e permite que os seus alunos, né, você, no seu processo de aprendizagem, de ensino ali, ok, os seus alunos possam estar fazendo a instalação de pacotes, né, em locais ou campos, né, que são realmente tem muita dificuldade de acesso à internet. Então, esses pacotes da distribuição de Linux podem ser buscados localmente, seja no seu laboratório ou seja no seu instituto de ensino. Beleza? Então, senhores, esse foi o nosso vídeo de hoje, o nosso vídeo tutorial. Gostaria de agradecer mais uma vez aí a atenção e, né, não se esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar nosso conteúdo. Obrigado e até a próxima. Valeu!